Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E, depois de muito tempo, estamos de volta com Desmaquiando a Ciência. E no Desmaquiando a Ciência de hoje eu vou trazer um assunto um pouco mais biológico, que vai ser comentar um pouco sobre a questão de sexo biológico. E enquanto isso eu vou fazer uma realização de um sonho pessoal meu, que é usar esmalte branco. Vai ser a minha primeira vez. E aí eu tô usando esse Risqué Bianco Purissimo. E espero que seja um esmalte bem legal e que vocês gostem desse vídeo. E para aqueles que estavam com saudade... Tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Olá! Bom, então... como eu mencionei, né? Eu vou fazendo o esmaltezinho aqui. Deixa eu dar uma chacoalhada, né? Nunca se sabe. E enquanto isso eu vou falar um pouquinho sobre sexo biológico. Só que antes de eu entrar no sexo biológico propriamente dito, é importante a gente relembrar de uma discussão que eu tive com o meu amigo Rodrigo Pegas de Cara Limpa, quando eu entrevistei ele. Não sei se todos lembram ou se todos assistiram esse vídeo, vai estar no card em algum lugar por aqui. Lá a gente comenta sobre o que é gênero. E, bom, essa distinção entre gênero e sexo biológico, ela foi feita em 1955 por um sexólogo chamado John Money. O sobrenome dele é dinheiro em inglês. Isso que é a cara da riqueza, né? Bom, o John Money, ele fez essa distinção entre o que seria o sexo biológico e o que seria o gênero. E, no entanto, essa proposição dele só veio a se tornar popular e aceita como é hoje em dia depois dos anos 70, em que o movimento feminista passou a usar o termo que ele propôs, na forma com que ele propôs. Tá, contei um pouco da história do termo, agora eu vou explicar o que é o sexo biológico e o que é o gênero, né? Bom, o sexo biológico seria basicamente as características biológicas reprodutivas do organismo. Então, em geral, as espécies sexuadas, né, elas possuem algum grau de dimorfismo sexual e isso pode ser identificado por meio de seus órgãos reprodutores, que nós, cientistas humanos, classificamos entre órgãos reprodutores masculinos, que geralmente jogam os espermas, né, que têm mobilidade, e os femininos, que são aqueles que vão receber esses espermas e vão gerar um óvulo, geralmente, que não tem mobilidade ou uma mobilidade muito reduzida. Isso é uma definição bem... Isso que eu estou falando é uma coisa bem simplista, só para entender. Então essa seria a distinção entre macho e fêmea, masculino e feminino. Claro que em algumas espécies, essa distinção ela não se restringe apenas ao órgão reprodutor, por causa justamente do dimorfismo sexual, que é quando características associadas à reprodução do organismo, características indiretamente, melhor dizendo, relacionadas à reprodução do organismo, são percebidas apenas em um dos sexos. Como, por exemplo, algumas espécies de aves, os machos são bem mais chamativos do que as fêmeas, por exemplo. Bom, então isso é o sexo biológico. Já o gênero, ele é uma questão um pouco mais social, embora tenha um viés biológico e embora ele também esteja relacionado com o sexo biológico dos organismos, o gênero ele vai mais para o lado social, ou seja, é a identificação que a pessoa tem como papel na sociedade, como ela ou ele desempenha o seu papel na sociedade, como ela se identifica e se manifesta para a sociedade. Então, por exemplo, eu nasci homem, mas eu me sinto como mulher. Eu sou uma mulher, em termos de gênero. E eu quero expressar e poder ter o direito de expressar para a sociedade a minha feminibilidade, a minha feminice, né? Ser uma mulher, basicamente. No sentido mais amplo possível que esse termo possa representar. Então, meu sexo biológico é masculino, mas o meu gênero é feminino. Então, basicamente é isso.
Agora, eu queria só fazer mais alguns breves comentários com relação ao sexo biológico. Tem muitas pessoas que usam argumento biológico para tentar desmoralizar ou até mesmo derrubar a questão de gênero. E aí eu queria que essas pessoas pensassem um pouquinho antes de falar sobre dessa maneira, porque na biologia, e aí nesse sentido eu estou falando da vida como um todo, essas determinações de sexo são muito, muito complexas e muito variadas. Ou seja, na nossa espécie, o sexo biológico ele é determinado devido à ação dos genes que estão contidos num conjunto de cromossomos que a gente chama de cromossomos sexuais, que tem duas variações, a de X e a de Y. E aí, para quem não lembra ou quem não gostava de biologia na escola, quando uma pessoa nasce com os cromossomos XX, se ela não tiver nenhum problema hormonal ou alguma outra questão fisiológica adicional, ela vai nascer do sexo feminino. Já se a pessoa nascer com XY e também não tiver nenhuma variação a mais que impeça a manifestação dos hormônios produzidos pelo XY, ele vai nascer uma pessoa do sexo biológico masculino. E aí por que eu estou fazendo esse adendo de se não nascer com nada a mais? Porque na nossa própria espécie existem inúmeras variações acerca do sexo biológico. Algumas delas envolvem questões de patologia, né, que são tidas como variações patológicas do nosso sexo biológico, como por exemplo algumas síndromes, a síndrome do triplo X e etc. E enquanto isso, variações também na recepção dos hormônios podem fazer com que uma pessoa que nasça com os cromossomos XY manifeste a biologia do sexo feminino, mesmo tendo o cromossomo XY. Ele, no caso, deveria nascer com pênis, por exemplo, mas por causa de algum bloqueio com relação ao recebimento da testosterona, ele não vai conseguir produzir e nem o organismo não vai conseguir nem absorver a testosterona. Dessa forma, ele vai manifestar as características do sexo biológico feminino. Então, assim, é muito complexo, é muito diversificado. E isso sem falar nas pessoas intersexuais, né? O que a gente chamava antigamente de hermafrodita, né? Mas não é um termo muito correto. E tudo isso para mostrar que dentro da nossa espécie existe muita variação e que o simples termo masculino feminino pro sexo biológico já não seria o suficiente. Agora, pegando as questões sexuais, menos ainda. Por isso que é importante entender essa distinção entre sexo biológico e gênero. Agora, fugindo da nossa espécie, eu quero só ilustrar um pouquinho que existem outros organismos que, como eu falei, determinam a sexualidade biológica de maneiras distintas. Como, por exemplo, as aves, nós mamíferos temos o que a gente chama de sistema XY, em que o cromossomo Y vai manifestar o sexo masculino, enquanto que o XX manifestaria o sexo feminino. Isso é presente na maioria dos mamíferos, mas não em todos. Existem variações que é o X0, ou seja, quando você tem 2XX, ele no caso o organismo, é do sexo biológico feminino. Agora, quando você tem X0, ou seja, você tem só um cromossomo X, nessas espécies você não tem o Y, você vai ter o sexo biológico masculino, o X0. Nessas duas condições, vale ressaltar que até a ativação dos genes que estão situados no cromossomo Y, para o XY, né, por exemplo, o organismo que se desenvolve nos primeiros estágios dentro do útero da mãe vai ser uma mulher. Todos nós humanos, independente do nosso sexo biológico, somos uma mulher durante um pequeno período de tempo durante a nossa embriogenia. E aí aqueles que têm o cromossomo XY e nenhuma outra variação que impeça a atuação dele, vão ao longo da gestação adquirindo características secundárias manifestadas pelo Y, que fazem com que ela se torne o sexo biológico masculino tradicional que a gente conhece. Então todo mundo já foi mulher em algum momento da sua vida.
o que nos faz refletir sobre a forma com que a gente trata as mulheres na nossa sociedade. Então, só para dar uma encerradinha nas exemplificações, as aves são o sistema ZW, que a gente chama. E nas aves acontece o oposto. Você, quando é ZZ, você é do sexo masculino, sexo biológico, né? E quando você é ZW, você é do sexo biológico feminino. Então, nas aves, todas as aves que são ZW são macho, são do sexo biológico masculino em algum momento da sua vida. Similar ao humano, só que o humano, no caso, é feminino. E aí vale lembrar que existem os casos de partenogênese, em que os machos são partenogenéticos, como por exemplo as abelhas. Ou seja, não é nenhuma questão cromossomial de sexo, e sim eles têm metade total dos cromossomos, porque eles se desenvolvem de óvulos não fecundados. Além disso, a gente tem organismos cujo sexo biológico é determinado por questões externas ao desenvolvimento do organismo. Ou seja, a temperatura, por exemplo, é o fator que determina a sexualidade biológica de tartarugas, répteis em geral, incluindo os crocodilianos. Então, aqueles, se não me engano, que estão numa temperatura maior geralmente viram fêmeas, e as de temperatura menor viram machos. Eu não tenho certeza quanto a isso, mas tem essa distinção. E aí, inclusive, isso, por causa do aquecimento global, está fazendo com que algumas populações de alguns répteis comecem a ter uma variação desproporcional da sexualidade dos organismos que estão nascendo, por causa que o aumento de temperatura vai fazer com que haja predominância de um tipo de sexo em detrimento do outro, o que vai desestabilizar ao longo do tempo as populações. Então é só mais uma das consequências do aquecimento global. Então, eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar. É um assunto complicadinho, mas bastante divertido. Eu vou deixar 2 páginas da Wikipédia. Eu sei que, em geral, as pessoas não têm um certo preconceito do Wikipédia, né? E realmente algumas páginas têm que ser vistas com uma certa ressalva, né? Como tudo na vida. Mas essas 2 páginas eu dei uma lida e elas estão boas. Como um ponto de partida para estudos, e não como o local para você começar e finalizar seus estudos. Então eu vou deixar esses links, vocês leem lá e seguem as referências que eles vão indicando. E aí vocês vão conseguir se aprofundar com muita mais clareza nesse assunto. Então, o esmalte eu achei muito lindo, só que eu ainda tô com as picadas de P1 aqui, então meus dedos estão meio esquisitos. E eu acho que 2 camadas é o essencial, eu passei as 2. E depois agora eu só preciso arrumar esses reboquinhos que eu errei. E é isso aí, recomendo esse Risqué Bianco Purissimo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que gostam do meu trabalho e assistem os meus vídeos e deixam like, comentários. Sou muito grato a todas vocês. E muito obrigada principalmente às minhas madrinhas e aos meus padrinhos que me ajudam financeiramente a sobreviver a esse período que eu tô sem bolsa. Então, caso você tenha condições financeiras, considere se tornar um padrinho ou madrinha do meu canal. Muito obrigado a todos, um grande beijo, tchau, tchau!